O Yuri Alberto sentiu, né, um mal-estar antes da partida, já havia sentido, né, um dia antes, mas antes da partida contra o Grêmio, na Neoquímica Arena, ele passou mal, né, chegou a vomitar ali umas 3 vezes, foi para o jogo ainda, né, disputou o primeiro tempo da partida, desculpa, disputou o primeiro tempo da partida e aí passou mal, né, no intervalo mais ainda. Foi substituído, né? A gente viu lá, o Ramon Dias substituiu o Yuri Alberto no intervalo. E depois, quando foi realizar os exames, né, o Corinthians, né, descobriu, enfim, o jogador descobriu que ele estava com pedras, né, na vesícula e teve que, né, fazer uma cirurgia para tirar o órgão. O Corinthians trabalha com um prazo aí de 20 a 30 dias, Marinho, para que o Yuri se recupere, né? Só para você ter uma ideia, nesse período o Corinthians vai ter alguns jogos decisivos de mata-mata. Claro, quarta-feira que vem contra o Grêmio, né, em Curitiba, no Couto Pereira, sem os jogos do Campeonato Brasileiro também ele vai perder, mas de mata-mata Grêmio e os dois jogos contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Sul-Americana, tanto o jogo de ida e o jogo de volta, né? Porque o jogo de ida é no dia 13/8, então tem Grêmio dia 7/8, depois tem dia 13/8 o jogo de ida contra o Red Bull e depois dia 20. Então esse o Corinthians trabalha com esse prazo aí de 4 semanas, entre 3 e 4 semanas. Então o Yuri está fora aí dos duelos do Corinthians de mata-mata de oitavas de final, tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana, Marinho. Abre espaço para quem, PVC, no time do Corinthians? Pro Pedro Raul e pro Giovani. O Giovani estava entrando. O Samir falou ontem, né, Samir, que a torcida estava pedindo o Giovani no lugar do Yuri Alberto. É que o Giovani não é centroavante. Mas pode dar um pouco daquilo que a gente falou ontem de ter mais velocidade, de ter um time um pouco mais rápido quando chegar na frente. Eu sou voto vencido, evidentemente. Mas acho que eu e o Ramon Dias, que entendo que o Yuri Alberto tem um potencial ainda gigantesco para ser explorado e que vai ser um jogador importante para o Corinthians. E acho que o Corinthians vai sentir falta dele nesse período. Mas nesse caso, cara, o primeiro ponto é a saúde dele. A retirada de vesícula é uma operação delicada, vai ser relativamente rápido até pela previsão, mas vai fazer, para mim, vai fazer falta. Quando você falou, PVC, que acredita no potencial do Yuri Alberto, percebeu uma expressão fechada no Samir Carvalho, ele deu uma refletida, deu uma respirada. Ô Samir, me explica aí como é que tá hoje na torcida do Corinthians, viu? Eles acreditam na melhora do time sem o Yuri? O Pedro Raul ainda tem algum status? Como é que tá essa situação? É que o PVC é gente boa demais, né? Eu olho o PVC, seria bonzinho demais. Mas os números estão do lado do PVC, né? Os números do Yuri Alberto são bons. O duro é o desempenho dele, né, em campo. Na verdade, o Yuri Alberto não se ajuda também, né? Porque ele, ele comete algumas finalizações assim que são terríveis, né? Algumas, né, lá na bandeirinha do escanteio. Ele comete finalizações, é ótimo, né? Tipo, ele ia dizer um comete erros, mas daí deu uma aliviada no finalizações, né? Foi assim. Isso, isso. O Samir ia bater e recuou. Alguns erros terríveis, né? Aquelas finalizações dele na bandeirinha do escanteio, enfim. Nesse jogo contra o Grêmio, que ele finalizou mal também, mata aquelas bolas na canela, tropeçou nas próprias pernas, enfim, ó, a paciência do torcedor com ele, eu entendo, eu concordo com o PVC, vai fazer muita falta. Mas a paciência do torcedor com ele acabou. O torcedor, quando termina o jogo contra o Grêmio, o torcedor já estava pedindo o Giovani de titular no lugar dele. E aí acontece, né, essa cirurgia e agora ele vai ficar de fora. Mas o torcedor não quer o Yuri Alberto no time, mas eu concordo que ele vai fazer falta. Existe o Pedro Raul, eu acho que não acredito muito que o Ramon vá colocá-lo, mas depois que o Ramon colocou o Charles como titular na quarta-feira, não dá para duvidar de nada. Eu também não esperava o Charles. E o Charles começou o jogo como titular. O Giovani é uma opção e tem uma outra opção também, que ele pode colocar o Romero de centroavante e
e colocar o Wesley novamente, né, no time titular. Ele pode pôr o Wesley para jogar pelos lados, ou no ataque junto com o Romero, pôr o Romero de centroavante, ou acrescentar um volante, né? Porque no jogo de quarta contra o Grêmio foi Ranieri, Alex Santana e o Charles. Depois o Rian entrou. E na coletiva, né, o Emiliano lá explicou que o Rian só ficou de fora por conta de algumas dores que ele estava sentindo. Então eles veem ainda o Rian como titular. Então a gente pode ter ele pode colocar um volante a mais e jogar o Romero lá na frente. É claro que o time ficaria com o Garro e o Romero, ficaria ofensivamente o time mais, né, menos perigoso ofensivamente. Mas dá para colocar o Wesley de volta no time e o Romero de centroavante. Mas o Giovani está pedindo passagem, né? Mexer no Romero, PVC, que é um cara que está jogando bem, será que não seria atrapalhar o rendimento dele? Mas seria, mas eu acho que o Romero vai oferecer mais como centroavante do que o Pedro Raul. Aí nós vamos voltar num passo lá atrás, né? Porque você vê como é o desespero. O que faz o desespero. Precisa contratar um centroavante, precisa contratar um centroavante, precisa contratar um centroavante. Você contrata um centroavante de 25 milhões de reais e 6 meses depois quem joga o centroavante que estava e o cara improvisado de centroavante. É muito doido. São 25 milhões de reais o Pedro Raul. Mas eu acho que o Romero vai oferecer mais do que o Pedro Raul. Existe uma possibilidade, eu estou falando aqui que o Yuri Alberto vai fazer falta, e acho mesmo que vai fazer falta, mas existe uma possibilidade dele voltar daqui a 3 semanas e o Corinthians ter começado a vencer. E aí você vai dizer, pô, agora não dá para voltar o Yuri Alberto, porque o Romero do centroavante está funcionando, porque o Giovani entrou na ponta direita e está jogando muito. Pode acontecer, a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Também já viu. Sabe que eu tenho uma implicância com essa frase de o torcedor. O torcedor tem tantos. Tem um monte de tipo de torcedor. Um grupo de torcedores do Corinthians, em 1980, invadiu o vestiário do Pacaembu para pegar o Sócrates. Então, aí a gente vai voltar. Faz 45 anos isso, mas o torcedor não queria o Sócrates no Corinthians. O torcedor com cabeça boa queria. Mas teve um grupo de torcedores que invadiu, queria o Sócrates fora do Corinthians. Foi a razão pela qual o Sócrates passou a comemorar os gols sem comemorá-los, com perdão da antítese. Né? Porque o Sócrates fazia gol e saía caminhando, voltando para o campo, porque ele estava protestando contra o protesto da torcida. Ou de uma parte dela. Ô Samir, existe a possibilidade do Corinthians contratar outro centroavante, empurrado também por essa ausência do Yuri? O Corinthians já estava, antes do Yuri, em busca de um centroavante no mercado. O Corinthians não está atrás só de jogadores de beirada de campo para o ataque. Só que o Corinthians tem enfrentado dificuldades para contratar. Mas o Gabigol é um sonho, mas ficou para o ano que vem, né, para entrar na briga. A gente não sabe exatamente o futuro do Gabigol. O Corinthians continua sonhando, né, mas, enfim, vai ficar só para o final do ano essa briga. Mas o Corinthians já buscava um centroavante, e ontem, conversando com uma fonte, inclusive pelo telefone, batendo um papo, essa fonte ainda admitiu para mim, falou, vamos ter que correr agora mais ainda, né, por conta dessa questão do Yuri. O Pedro Raul hoje não passa confiança lá dentro, e por isso o Corinthians busca, né, um outro centroavante, a não ser que nesse período que o Corinthians está tentando e não encontra nada, o Giovani vem explodir, por exemplo. Mas se isso não acontecer, o Corinthians está em busca de um centroavante sim, mesmo com o Yuri Alberto à disposição. Agora, mais ainda, né, Marinho? PVC, agosto, estamos no dia 2 de agosto. É aquela coisa de contratar para reformar, né? Um jogador que venha reformar o time que não deu certo. Pensando num impacto imediato, o Corinthians acerta em buscar por esse centroavante, até pela necessidade, ou vai ter que esperar, se adaptar, entrar no ritmo e tal, e isso pode levar algum tempo? Eu acho que vai levar um tempo. Sabe qual o grande risco desse tipo de contratação? É o risco Pedro Raul. É você olhar daqui a 3 meses, quando o Yuri Alberto voltar, e falar assim, pô, mas eu gastei 25 milhões de reais no Pedro Raul
E 6 meses depois, eles terem que contratar outro centroavante. E qual é o centroavante? Vão contratar quem? O Verratti, do Vasco, que faz gol? O Luiz Soares, que é a solução? Benedetto livre no mercado? O Ener Valencia, que a torcida do Inter quer matar hoje em dia, mas que jogou bem no ano passado. O Pablo, do Atlético Paranaense, que não joga, porque tem Diori e Mastroianni, mas já fez 7 jogos. Cara, onde é que está esse centroavante? Se você for buscar um centroavante por buscar um centroavante, veja, quem é o reserva do Pedro hoje no Flamengo? O Carlinhos. Carlinhos? Porque o Gabigol está entrando mais como ponta de lança do que como centroavante. Amanhã, pode ser que jogue o Gabigol, o Pedro está suspenso. Pode ser que jogue o Gabigol, mas pode ser que jogue o Carlinhos. E o Gabigol joga na função do De Arrascaeta. Então, assim, onde é que estava o Carlinhos? Por que gastou 25 milhões de reais no Itaú? Ele começou no Corinthians. Estava no Nova Iguaçu, mas ele começou no Corinthians. Então, cara, se você tiver que ir para o mercado para gastar mais 20 milhões de reais para contratar um centroavante que não sirva, é como você... Seu carro quebrou e teu seguro não te dá um carro extra. Você manda o carro arrumar e compra um Fusca 65. Aí quando o teu carro volta, o teu Fusca 65 deu defeito, tem que mandar pro mecânico. Você vai gastar o dinheiro que você comprou no carro e o dinheiro do mecânico. Porque você foi lá e comprou um carro pro lugar dele, em vez de andar de ônibus. É a mesma coisa. Eu não estou dizendo que não tem que contratar, estou dizendo que tem que olhar onde está o jogador que vai me ajudar nos próximos 2 anos. Não nas próximas 2 semanas. Com certeza. Ô, Samir, mercado da bola, vamos puxar o tema Wesley para esse bate-papo? Como é que está a situação desse jogador? Tem proposta por ele? Tem novidade pelo Wesley? Os dirigentes do Corinthians, né, em off, eles falam o seguinte, né, o Wesley está vendido para diversos clubes, porque as propostas não chegam, né? Muita coisa se fala de sondagem, vem aquele intermediário que diz, vai chegar alguma coisa aqui, vai pintar alguma coisa. Aí a notícia sai, só que a proposta não chega. O que eu tenho, né, o que eu apurei de efetivo assim, em relação ao Wesley, é que o Crystal Palace foi o time que fez uma proposta para o Wesley recentemente, através de um investidor que ajuda o Corinthians, que não é o Igor, tá, PVC? Mais um misterioso, tá? Não é misterioso não que eu vou falar, já para você não ficar me pressionando igual do Igor daquela vez lá. Quem é esse misterioso? Tá? Ele, na verdade, é o grupo EMS, o investidor se chama Marcos, né? Eu vou até pesquisar aqui o sobrenome dele que eu esqueci, mas através dele... O Igor era misterioso. Por isso que o Igor era misterioso. Oi? O Igor foi misterioso todo o período que as pessoas tiveram que aprender como é que falava Sadbrucker. Como é que é o sobrenome dele? Kasbrucker, né? Não, Zweibrucker, né? Zweibrucker. É o Marcos Sanches da MS, ele tem uma ligação com a diretoria do Corinthians, ajudou aí na campanha do Augusto Melo também, e através dele um grupo lá da Inglaterra trouxe uma proposta do Crystal Palace para o Wesley, né? A proposta é muito semelhante com o que se falava já de outros clubes que ofereceram, mas o Corinthians alega que não chegou a proposta oficial. Caso do Fenerbahçe, enfim, outros clubes. 18 milhões de reais, mais as bonificações. A gente nunca sabe, né, o que vai dar essas bonificações. Até hoje, na minha vida, eu não li, vocês podem até me corrigir aí se vocês leram, eu nunca li uma matéria das bonificações, tipo, foi depositado o dinheiro do Murilo, das bonificações do Murilo na negociação do Norte. Eu nunca vi essas bonificações depois. Mas, enfim, 18 milhões de euros mais bonificações. O Corinthians, publicamente, trabalha com aquela história de 30 milhões de euros e 25 milhões de euros. Mas, em off, eu posso garantir para vocês, se chegar uma de 20, o Wesley vai embora. O Corinthians está querendo vender alguns jogadores.
Mas até o momento que tem do Wesley é isso. O que eu apurei é o Crystal Palace hoje na parada, viu, Marinho? Ô, Samir, eu quero... Diga para você. Uma coisa importante para eu falar para vocês. O Samir vai ter que ir embora daqui a pouco, a gente precisa fazer o trocadilho antes da entrevista do presidente do esporte. Você que é gaúcho, Marinho Saldanha, saberá. Qual é o único clube europeu que pode ser campeão gaúcho? Tempo? Você acabou de falar o nome do clube. Fenerbahçe. Perdeu, Samir. Fenerbahçe. Entendeu? Fenerbahçe.